Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado O Menu. Alerta de spoilers a seguir. No porto local, Tyler e a sua acompanhante Margot esperam o barco que os levará a uma ilha privada, onde jantarão no Hawthorne, um restaurante extremamente exclusivo do melhor chefe do país. Tyler é obcecado pela comida deste chefe e pelos detalhes por trás dos bons restaurantes em geral. Quando o barco chega, os dois ficam chocados ao ver quantas pessoas importantes vão com eles. Lillian é uma crítica gastronômica que descobriu o chefe e o seu editor Ted, além do ator premiado George, com a sua assistente e namorada Felicity, e um trio de importantes investidores de negócios tecnológicos, Dave, Soren e Bryce. Os que mais chamam a atenção de Margot são o homem de negócios Richard e a sua esposa Anne, porque Margot conhece Richard e não quer que ele saiba que ela está ali, então ela tenta ficar fora da sua visão. Durante a viagem, eles já são servidos com o primeiro prato chique, e Tyler fica animado enquanto tira uma foto, mas Margot não fica impressionada. Quando finalmente chegam à ilha, a Maître Elsa chama Margot de um nome diferente. Então Tyler tem que explicar que houve uma mudança de planos e ele veio com outra pessoa, tornando a situação bastante embaraçosa. Antes do jantar ocorre um tour para os convidados e Elsa mostra a eles todas as instalações, enquanto explica que são os funcionários do restaurante que fazem toda a caça e agricultura, e é por isso que todos vivem na ilha. O chefe também vive na ilha, mas a sua casa está fora dos limites. Depois eles finalmente entram no restaurante, onde descobrem que a cozinha é uma área aberta, que lhes permite ver os cozinheiros trabalhando. Há também uma senhora idosa chamada Linda em uma das mesas, que parece não ser uma cliente. Quando Richard finalmente percebe a presença de Margot, ele pede a sua esposa para trocar de lugar com ele, para que ele possa ter uma visão melhor. Elsa informa a todos que podem assistir ao trabalho dos cozinheiros, mas não são permitidas fotos. Tyler imediatamente se aproxima para apontar todas as técnicas que eles estão usando e faz toneladas de perguntas, mas os cozinheiros têm que pedir a ele para parar de distraí-los. Naquele momento, o chefe Slowick chega e Elsa lhe diz algo que o faz olhar fixamente para Margot. O primeiro prato é o aperitivo de cortesia. Lillian leva tempo com a comida, cheirando e degustando tudo cuidadosamente, mas Felicity está ocupada tentando terminar com George. Margot gosta do prato, mas não está super entusiasmada. Então Tyler tem que explicar arrogantemente por que isso é tão importante. Momentos depois está na hora do primeiro prato. Slowick se aproxima e bate palmas para fazer todos os seus cozinheiros se virarem ao mesmo tempo, como soldados obedientes. Depois ele faz um discurso sobre o seu trabalho e lembra a todos que eles não devem apenas comer, devem apreciar e saborear. Tyler tenta fazer um comentário sobre isso, mas é repreendido por Slowick por interromper. Tyler ainda tira fotos, mesmo que seja proibido. Para o segundo prato, Slowick bate palmas novamente e explica que o pão é a comida do homem comum, mas como seus convidados não são comuns, eles não receberão nenhum pão. O próximo prato é um prato de pão sem pão. Apenas pequenas gotas dos acompanhamentos salgados estão ali. Tyler adora absolutamente todos, mas Margot o acha insultoso. Lillian acha que a emulsão parece um pouco dividida, e como uma resposta irônica, eles enviam uma tigela inteira para sua mesa. Os investidores de tecnologia pensam que a brincadeira está indo longe demais e pedem pão, mas são negados mesmo quando apontam que trabalham para Doug Verrick, o verdadeiro proprietário da ilha. Para calá-los, Elsa assustadoramente lhes diz que eles comerão menos do que desejam e mais do que merecem. Margot se recusa a comer o seu prato e Tyler tenta pegá-lo para si, mas acaba acidentalmente quebrando um copo no processo. Slowick vem imediatamente à mesa e Tyler tenta pedir desculpas, mas o chefe está mais interessado em saber por que Margot não está comendo. Margot aponta que não há comida e Slowick responde que projetou cuidadosamente o tamanho das porções para que ninguém fique empanturrado. Margot ainda se recusa a tocar no prato, fazendo com que Slowick saia bastante ofendido e surpreenda a todos, indo falar com Linda. Margot não consegue deixar de olhar para Richard e Anne, fazendo com que ela diga que Margot parece a filha morta deles. Richard finge que não conhece Margot e pede a sua esposa para mudar de assunto. Com outro aplauso, Slowick anuncia o terceiro prato, chamado Memória, o que o leva a compartilhar uma memória sobre as velhas noites de taco da sua família. Ele revela que Linda é sua mãe e que ela está bêbada desde que ele era criança. Seu pai também foi um bêbado antes, e uma noite, Linda reclamou disso, então o homem tentou matá-la com o fio do telefone. Para salvar a sua mãe, o pequeno Slowick pegou uma tesoura e apunhalou seu pai na coxa, mas agora se arrepende de não tê-lo matado. Para lembrar daquela noite especial de tacos,
O prato é uma coxa de frango defumado, servido com uma tesoura em cima de um fio telefônico. As tortilhas são frescas e artesanais, mas para acrescentar um toque de inovação, elas foram gravadas com uma máquina a laser. Todos ficam perturbados com a história de Slowik, mas as coisas ficam ainda mais incômodas quando descobrem que as suas próprias memórias estão nas tortilhas. Lillian encontra fotos de restaurantes que fecharam por causa das suas críticas, e Annie fica chocada ao ver fotos da vida privada do seu marido. Uma em particular mostra Richard saindo com uma mulher estranha, mas ele jura que é apenas uma brincadeira. George encontra fotos do seu papel como Dr. Sunshine, um filme que lhe fez muito mal quando saiu, e os investidores ficam perturbados ao encontrar os registros fiscais da sua empresa, que provam que eles criaram faturas com cobranças falsas. Elsa se recusa a explicar como eles adquiriram essas informações, e quando os homens ameaçam fechar o lugar, Elsa diz que isso não será necessário. Tyler se vê tirando fotos da comida e acha que Slowik o odeia. Margot acha as imagens insultosas e quer mandar o prato de volta, mas Tyler a chama de criança por não se comportar corretamente. Irritada, Margot decide ir ao banheiro e Elsa corre para impedi-la de entrar por uma porta prateada proibida. Quando ela chega ao banheiro, Margot se aproxima da janela para fumar e nota um funcionário correndo com um par de asas de anjo em seus braços. Naquele momento, Slowik vem perguntar a Margot por que ela se recusou a comer novamente, mas Margot apenas diz que não tem tanta fome. Slowik também quer saber quem ela realmente é, e quando ela diz que é apenas Margot de Nebraska, Slowik não acredita nela. Um momento depois, os cozinheiros começam os preparativos para o quarto prato, colocando um pedaço de tecido e algumas decorações no chão. Slowik apresenta a todos a Jeremy, um de seus sous-chefs, que criou o próximo prato chamado A Mensagem. Jeremy estudou em uma escola de culinária importante e o seu sonho sempre foi trabalhar para Slowik. E embora Slowik admita que ele é talentoso, ele não acha Jeremy grande coisa. Jeremy pode querer uma vida cheia de prestígio como a de Slowik, mas Slowik acha que a sua vida está cheia de pressão, sem mencionar todos os clientes e críticos infelizes que não vão apreciar o seu trabalho. Slowik então pergunta a Jeremy se ele quer essa vida, e quando Jeremy diz que não, Slowik o beija em ambas as bochechas e se afasta antes de Jeremy pegar uma arma. Então, Slowik anuncia o quarto prato e Jeremy tira sua vida na frente de todos. Os outros cozinheiros não se surpreendem com isto e assistem solenemente, mas todos os convidados recuam, exceto Tyler, que acha isso fascinante. Quando o corpo é levado, Slowik pede a todos que se sentem e aceitem que isto faz parte do espetáculo. Todos começam a discutir se a morte tinha sido real ou não, e Richard já teve o suficiente. Ele tenta sair com Annie, mas Elsa o detém, explicando que não há nenhum barco disponível. Richard ainda insiste, fazendo com que Elsa ordene aos cozinheiros que o segurem. Os convidados começam a se assustar novamente, exceto por Tyler, que ainda está apreciando a sua refeição sem nenhum cuidado. Enquanto Richard se agita no chão com dores, Elsa devolve o seu anel de casamento para Annie. Slowik mais uma vez explica que isto faz parte do menu e Lillian aceita, mas os outros estão começando a ficar com medo. Felicity quer que George tenha uma conversa com Slowik, já que supostamente eles são amigos, mas George confessa que mentiu para impressioná-la. Elsa leva Margot para a cozinha, onde Slowik lhe diz que ela está simplesmente errada. Ele pode dizer que ela não é uma Margot, e isto é um problema porque ela não fazia parte daquele plano original do cardápio. Slowik quer saber se Margot está do lado dos convidados ou do restaurante. Não que isso importe porque todos vão morrer esta noite de qualquer forma. Margot corre de volta à sua mesa em lágrimas e bate em Tyler quando ele não para de falar sobre a comida. Todo o clima no restaurante está tenso. Soren fica louco e decide tentar quebrar uma janela com a cadeira, mas ela é feita de vidro inquebrável. Então Elsa apenas o leva de volta para sua mesa. O próximo prato é chá servido como limpador de paladar, e Slowik aproveita para perguntar se alguém tem alguma dúvida. Tyler faz uma pergunta estúpida sobre o chá, mas George aparece e se pergunta o que está acontecendo. Slowik explica que eles são ingredientes de um conceito de degustação, mas isto não deveria ser uma surpresa. Por exemplo, Lillian é um monstro que faz com que os restaurantes fechem por causa do seu gosto pessoal. Os cozinheiros trazem mais emulsão para Lillian, e Elsa leva a Margot um temporizador de cozinha, dizendo que ela tem 10 minutos. Então Annie pede um médico para Richard. Slowik aponta que eles têm sido os clientes mais fiéis por 5 anos, mas ainda não conseguem citar um único prato que comeram aqui. Slowik trabalhou para se tornar um chefe muito exclusivo, mas não foi até recentemente que ele finalmente entendeu que estava trabalhando para satisfazer pessoas que não podem ser satisfeitas, como a sua própria mãe. Como Slowik continua se referindo ao lugar como seu restaurante,
Bryce o lembra que o verdadeiro proprietário é Doug Verrick. Slowick responde que ele mesmo é dono de Doug, e nesse momento é revelado que Doug está pendurado do lado de fora, enquanto usa as asas de anjo. Dave tenta oferecer dinheiro para salvá-lo, e quando Slowick recusa, ele tenta fugir, mas é impedido pelos funcionários. Bryce aponta que Doug manteve Slowick aberto durante a pandemia, mas Slowick reclama que Doug continua questionando seu cardápio. Elsa faz um sinal com seus braços, e Doug é baixado ao mar até que ele se afogue, levando Slowick a anunciar que ele está finalmente livre antes de ir para o seu escritório. De repente, o cronômetro da mesa de Margot toca, e ela é convidada a ir falar com Slowick. Margot admite que ela não deveria estar aqui, e em troca, Slowick admite que ele pode dizer que ela é uma colega de trabalho da indústria. Ele quer saber por que Margot fica olhando para Richard, fazendo-a confessar que na verdade ela é uma garota de programa. Richard tinha sido um dos poucos clientes que já conseguiu assustá-la, porque ele queria que ela fingisse ser a sua filha enquanto eles estavam juntos. Tanto Slowick quanto Margot concordam que costumavam gostar de servir aos outros, e os péssimos clientes os fizeram odiar os seus trabalhos. Depois disso, Slowick leva todos para fora. O próximo prato é apresentado pela sua chefe Catherine, que explica que Slowick flertou com ela muitas vezes e ela sempre disse não. Slowick não a despediu, mas deixou de olhá-la nos olhos, e isto inspirou o próximo prato, chamado Loucura do Homem. Então, Catherine apunhala a perna de Slowick e o abraça antes de manchar o seu uniforme de cozinheira com sangue, levando-o a pedir desculpas. Agora, todos os convidados masculinos têm uma chance de escapar. Eles terão 45 segundos para correr, e então o pessoal tentará pegá-los. Todos os homens começam a correr, exceto Tyler. Então Slowick tem que mandá-lo para fora, enquanto Catherine leva as mulheres para dentro. As mulheres provam o sexto prato, enquanto compartilham uma mesa com Catherine, que explica que a ideia de todos morrerem foi dela. Os elogios de Lillian a fazem chorar, e todas as outras mulheres começam a oferecer elogios também, para fazê-la feliz. Annie pergunta a Margot se ela conhece seu marido, e Margot admite que sim, mas Annie não comenta sobre isso. Margot acaba admitindo que o seu verdadeiro nome é Erin, e que ela é de Massachusetts. Lá fora, Tyler os espiona pela janela porque odeia que lhe falte um prato. Enquanto isso, os funcionários vão atrás dos homens e os encontram sem problemas, tanto os que foram para a floresta quanto os que foram para a praia. Ted se escondeu na sala de defumados, e por seus esforços ele ganhou um ovo. Todos os homens são levados de volta ao restaurante, e George pede desculpas sarcasticamente a Felicity por ter sido um fracasso, o que a faz admitir que ela tem roubado o dinheiro dele. George já sabia disso, e Felicity sabia que ele sabia. De repente, Slowick anuncia que o cardápio não pode continuar como planejado, até que eles resolvam um assunto não resolvido. Ele se aproxima de Tyler e o faz confessar que sempre soube que o cardápio desta noite seria Todos Morrem. Tyler tinha um encontro, mas a sua namorada terminou com ele, então ele contratou Margot, porque o restaurante não aceitava reservas para apenas um, sem se importar com o fato de que ela morreria. Margot fica chateada com esta revelação e ataca Tyler, mas um funcionário rapidamente os separa. Em seguida, Slowick aponta o quanto Tyler sabe sobre comida e lhe presenteia um uniforme de chefe antes de empurrá-lo para a cozinha, pedindo a ele para cozinhar na frente de todos, mesmo que Tyler não queira. O trabalho de Tyler é confuso, especialmente porque Slowick continua fazendo pouco caso dele, por ser o senhor sabe-tudo sobre comida, o que significa que o prato final é um desastre absoluto. Slowick diz a Tyler que é por isso que o mistério veio da sua arte e sussurra algo em seu ouvido, o que faz com que Tyler tire o casaco do chefe e corra em lágrimas. Depois disso, Slowick leva Margot de lado para pedir um favor. Para começar a preparar a sobremesa, eles precisam de um grande barril que deveria estar em um canto, mas Elsa esqueceu de trazê-lo. Slowick quer que Margot vai buscá-lo e ignora Elsa quando ela diz que o pessoal pode fazer isso. Ao sair, Margot descobre que Tyler tirou a sua própria vida, mas ela não se importa. Então, Slowick volta à sala de jantar, onde George diz que isso não é justo. Slowick explica que George está sendo punido porque viu o Dr. Sunshine alguns anos atrás e arruinou o primeiro dia de folga que ele teve em meses. Por outro lado, Felicity vai morrer porque se formou na Universidade de Brown sem nenhuma dívida estudantil. Enquanto isso, Margot chega à sala de defumados, mas em vez de agarrar o barril, ela agarra uma faca. Depois, ela entra sorrateiramente na casa de Slowick, que é uma cópia exata do restaurante, mas com uma cama lá dentro. Margot tenta sair pela porta prateada, mas é interrompida por Elsa, que tem a sua própria faca e a lembra que esta área está fora dos limites. De repente, Elsa ataca Margot, explicando que ela não quer ser substituída. Margot se defende com objetos da cozinha e aponta que não quer trabalhar aqui, mas Elsa diz que ela não esqueceu o barril porque Slowick nunca o pediu. As duas mulheres acabam lutando no chão e ao tentar manter a faca longe do seu corpo,
Margot acaba matando Elsa acidentalmente. Depois que seu pânico inicial acaba, Margot pega as chaves de Elsa e abre a porta prateada. Lá ela encontra um quarto simples com as lembranças de Slowik, de quando ele era jovem e feliz, com uma família e um trabalho fazendo hambúrgueres. Há também um rádio na sala, e Margot tenta usá-lo para pedir ajuda. De volta ao restaurante, Bryce é presenteado com um bolo porque seus amigos tinham dito ao restaurante que era o seu aniversário. Margot interrompe de repente, entrando com o barril pela porta principal. E Slowik lhe diz que ele costumava ser um monstro, mas tudo o que ele faz hoje é muito puro. Suas mãos de chefe são tão fortes que ele pode tocar o fogo sem sentir dor, porque não pode mais ser ferido. Naquele momento, um barco se aproxima da ilha, e Slowik percebe que Margot usou o rádio. O pessoal limpa imediatamente todos os vestígios de sangue de todos, e Slowik faz uma ameaça. Se os convidados pedirem ajuda, então um homem inocente morrerá. O guarda-costeira, Dale, entra no restaurante e pergunta qual é o problema, mas ninguém se atreve a falar. Então Dale nota George e pede um autógrafo, porque ele é um grande fã do Dr. Sunshine. Quando Dale está prestes a sair, ele descobre que o pedaço de papel realmente diz "Nos ajude" e pega uma arma, pronto para defender os convidados que agora estão corajosos o suficiente para falar. Dale mantém a arma apontada para Slowik por alguns segundos apenas para virá-la de repente e apontá-la para a vela na mesa de Margot, revelando que é apenas um isqueiro com a forma de uma arma. Dale não é um guarda-costeiro, ele é outro funcionário do restaurante, e agora ele pode voltar para a cozinha. Slowik está muito decepcionado com Margot por tê-lo traído, e a declara tão má quanto os outros convidados. Margot se lembra do que viu na casa e decide correr um risco. De repente ela bate palmas para chamar a atenção de Slowik, anunciando que não gosta da comida dele e que gostaria de mandá-la de volta. Slowik cai nas táticas manipuladoras de Margot, pois ela aponta que todos os pratos foram um exercício intelectual e não algo para desfrutar. Ela ainda está com fome, então ela quer comer um cheeseburger adequado e não um cocô desconstruído e chique. Pela primeira vez no dia, Slowik sorri e aceita preparar um tradicional cheeseburger com batatas fritas por R$ 9,95. Todos os cozinheiros observam com fascínio como Slowik parece feliz preparando um cheeseburger tradicional, que ele apresenta a Margot com orgulho. Margot lhe dá uma dentada e aprova o sabor, mas também acha que é demais para ela terminar e pede para embrulhar. Slowik ainda está em transe, então ele faz o que ela diz, e assim que Margot tem a sua bolsa, ela lhe dá uma nota de $10 e deixa o restaurante. Ao sair, Margot hesita, porque os outros ainda estão em perigo, mas Anne lhe diz para ir. Enquanto Margot chega ao porto e foge no barco que Dale deixou para trás, Slowik lembra a todos que é hora de pagar. O custo é de $1.250 por pessoa, e todos recebem um saco de guloseimas, que inclui um dos dedos de Doug. Todos entregam seus cartões de crédito, e um momento depois, Slowik anuncia que é hora da sobremesa. Os cozinheiros começam a decorar o chão como se fosse um prato, depois colocam chapéus de chocolate e coletes de marshmallow nos convidados. Slowik lembra a todos que eles representam a ruína da sua vida, e agora eles farão parte dela. Portanto, a sobremesa será o ataque mais ofensivo ao paladar humano, o marshmallow. Isto geralmente é preparado em uma fogueira. Assim, Slowik pega um pedaço de carvão do forno com as suas próprias mãos e anuncia uma limpeza enquanto joga sobre as decorações, causando um incêndio que toma conta do restaurante e de todas as pessoas. Enquanto isso, Margot para o barco para terminar o seu cheeseburger, enquanto observa o restaurante queimar, usando a cópia do cardápio que veio com um saco de presente para limpar a sua boca. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.